o Salmo 66. Oferta de gratidão é o título deste salmo. É um salmo muito bonito, com uma letra muito bonita também. Esses salmos, irmãos, a gente não tem o costume, mas na época do Velho Testamento, na época dos reis, Davi, Salomão, esse era um hinário, onde se era cantado cada um destes salmos. Cada um tinha uma melodia diferente e eles eram cantados. Hoje já se perdeu a melodia, mas ainda assim são letras maravilhosas. O Salmo 66 diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos todos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei ao povos o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que os nossos pés resvalem ou escorreguem. Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolastes-nos ou refinaste-nos como se refina a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizestes que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas ou gordas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar ou acalentasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Aleluia! Glória a Deus! O salmista convida todos a louvar a Deus e a oferecer sacrifícios. E é interessante que ele fala assim, que Deus o provou, que Deus o refinou como se refina a prata, que Ele oprimiu, que Ele permitiu que caísse na armadilha. Então, às vezes, muitas vezes, nós passamos por dificuldades, sim. Passamos por problemas. E aqui fala que foi Deus. E muitas vezes Deus mesmo permite para nos refinar, Ele fala, para nos provar. Ele permite que os nossos inimigos triunfem, mas no final Ele nos faz bem. No final Ele nos leva para um lugar espaçoso. No final Ele abre a nossa visão. No final nós podemos contemplar os planos dele para a nossa vida, que são planos superiores. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim e para você. Então, na hora da luta, fique firme. Na
que não me rejeita o coração e nem afasta de mim a sua graça. Aleluia. Por isso nós vamos louvar. Vamos adorar ao Senhor agora? Oh, aleluia. Vamos exaltar o nome de nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão
nós viemos adorar e nós vamos declarar isso. Vamos declarar que vim para adorar-te. Amém? Vim para prostrar diante da tua glória, Senhor, toda a minha vida, todo o meu ser. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. E faz o Cordeiro que venceu o Rei dos Reis, e assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor de adoração de alguém da
Glória a Deus. A palavra de Deus diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram muitas. Mas a palavra de Deus também diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo, crianças, adultos, jovens, idosos, que nele crescem, não perecessem, mas alcançassem a vida eterna. Aleluia! Isso é maravilhoso. E hoje, no culto de ceia, nós celebramos, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, naquele momento precioso de dor, sim, para Ele, de sofrimento, mas para nós de restauração, de pagamento, de reconciliação com Deus o Pai. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por este amor, tão grande amor que Deus tem por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vou chamar as crianças e os juniores para virem à frente. Nós temos duas classes lá em cima. Nós temos os juniores, as crianças, os pequeninos, e temos uma classe de juniores, que é um pouquinho mais avançada. São os mais velhos. Nós vamos orar por eles e pelas professoras, para que eles também sejam abençoados, ouvindo a palavra de Deus lá em cima. Amém? Os irmãos estendam as mãos, vamos orar. Senhor, eis aqui a vida dessas crianças, Senhor, que vem com alegria à tua casa, Senhor. Tu sabes, Jesus, como eles gostam de estar aqui, Senhor. Abençoa a vida deles. Abençoa, Senhor Jesus, cada palavra, cada ensinamento bíblico que está sendo passado para a vida deles, Senhor. Abençoa estas crianças, que eles aprendam, que eles guardem no coraçãozinho deles. Abençoa os professores, dando sabedoria, dando discernimento, amor, paciência, Senhor, e enche eles da tua graça, da unção do teu Espírito, para que essas crianças sejam tocadas por ti e sejam abençoadas e voltem para os seus lares contando a tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, nós pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria pedir para o pastor Flávio estar aqui. Vai ministrar a palavra do Senhor. Vamos orar para ele também. Os irmãos estendam as mãos. Pai Celestial, eis aqui a vida do teu servo, Senhor. Tu já colocaste no coração dele a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, que o nosso coração esteja atento, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração aberto para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Abençoa, usa o teu servo na unção, na autoridade, na direção do teu Espírito, para que sejamos abençoados e o teu nome santo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, irmãos, podem sentar, queridos. Graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Falhando esse microfone. Pega outro para esse mesmo. Estão ouvindo bem? Está tudo certo aí? Estão ouvindo bem ali no fundo? Tudo certo? Amém? Glória a Deus. Saudar a todos os irmãos. É uma bênção ver a igreja. Muitos distantes aqui. Pessoas queridas que eu não vi há algum tempo ali, né? Aqui também uma surpresa querida, a irmã Luciana, sua família, todos os amados que nos visitam, querido Charles ali, amigo de infância, que legal vê-lo, viu? Todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. A Nayana ali também, me perdoa se eu não estou vendo alguém, estou um pouquinho nervoso aqui também, mas estou feliz porque o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor. 1 Pedro, amados, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 11, o título dessa mensagem é: Depois de havermos padecido. Fica em suspense. Vou tomar uma água.
texto que eu pedi para os amados procurar, mesmo sentados, irmãos, vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: semelhantemente vós, jovens, e assim, irmãos, eu vou dar uma colher de chá aqui para os mais velhos. Jovem na Bíblia é até os 40, tá? Aleluia! Então, o jovem na Bíblia é aquele, que ainda tem muito vigor. Então, é uma palavra para jovens, mas como é o texto sagrado, é uma palavra para todos, porque nós todos somos jovens diante da eternidade. Amém? Jovens, semelhante, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Que palavra maravilhosa, amados, Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Foi escrito pelo apóstolo Pedro, pescador, como eu falei aqui outrora, um simples homem. Geralmente os pescadores, com raras exceções, são pessoas simples, pessoas da vida comum, e esse aqui, um servo do Senhor que foi transformado pela graça de Deus, escreveu um texto tão maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo. Então ele escreve essa carta e dirige essa carta. Ele estava na chamada Babilônia. Então não existia naquela época a Babilônia como nós conhecemos ali, tão clássica na Bíblia, Nós vimos a Babilônia aqui quando ele se refere provavelmente ao Império Romano, que era o império da época. Então ele falava em códigos: olha, estou aqui na Babilônia. O que é a Babilônia? O centro do pecado, o centro do mundo contrário ao Senhor. Então ele escreve lá do ano 50, 60 da Babilônia aos cristãos que estavam dispersos na Ásia Menor, que hoje, para quem conhece geografia, é ali onde fica a Turquia. Escreve para aqueles irmãos que estavam na região que hoje nós conhecemos como Turquia. E ele escreve uma carta, irmãos, para encorajar esses amados irmãos cristãos que estavam passando muitas provações. Então essa é a essência da carta. O apóstolo Pedro escrevendo a outros irmãos de várias igrejas que estavam passando dificuldades. No capítulo 1, versículo 6, nós vemos, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, ou seja, tristes, abalados, com várias tentações. O versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então esse é o motivo da carta, esse é o endereçamento. E que perseguições aqueles irmãos daquela época de 50, 60 depois de Cristo, não é muito tempo, 50, 60 anos, quase uma geração. Que tentações, que perseguições que aqueles irmãos estavam sofrendo lá, que preocupou tanto o apóstolo. Cristãos, irmãos, naquela época eram considerados uma ameaça de ordem social e religiosa, gerando aí violência contra eles. A Bíblia está repleta de relatos. Em Bereia os cristãos eram perseguidos, em Tessalônica os cristãos eram perseguidos, em Filipos por causa de uma jovem adivinhadora
que ali depois de um tempo o seu dono acha ruim porque ele perde a fonte de lucro. Em Éfeso, os artesãos se revoltam contra o apóstolo Paulo porque o pessoal começou a crer. E aí o comércio de imagens começou a diminuir, o pessoal se revolta e tenta expulsar o apóstolo Paulo de lá. E os próprios judeus, que tinham medo de perder a sua influência, o seu poder, os cristãos iam atrapalhar tudo. Então, aonde os cristãos chegavam, aonde eles se estabeleciam, o que acontecia, eles eram considerados uma ameaça. Isso por si só já era um perigo. Os cristãos também, irmãos, eram difamados. Por que eles eram difamados? Eles acreditavam num Deus único. E naquela época, de uma cultura grega, de uma cultura helênica, se acreditava no panteão de deuses. E os cristãos, eles não se dobravam, assim como os judeus, eles não se dobravam a outros deuses, eles não se dobravam a imagens. E todo aquele que fazia isso era um pária, era alguém indesejado, era alguém que não se misturava com a nossa cultura. E isso por si só também trazia muitas perseguições. Fora isso, eles eram rejeitados muitas vezes por suas famílias e por suas comunidades. E quando uma pessoa naquela época era rejeitada por sua família ou sua comunidade, ele não tinha direito a emprego, ele não tinha direito a prosperar, ele vivia num isolamento social. E isso causava o quê? Problema financeiro, problema emocional. Então ser cristão não é nada fácil. Naquela época era muito difícil. Nós sabemos que no mundo hoje também é, e no Brasil de certa forma alguma coisa tem aparecido aí. Mas era isso que estava acontecendo naquela época com os cristãos. E era por isso que o apóstolo Paulo escreveu uma carta. Para quê? Para consolar esse povo que precisava de uma palavra, pastor Milton. Povo sofrendo com a perseguição, sendo caçado muitas vezes, precisava de uma palavra. E qual é o conteúdo dessa carta? O conteúdo dessa carta é um incentivo para aqueles irmãos sofredores, aquele servo sofredor, para que ele enfrente as provações. Era um incentivo para ele, era uma exortação também. Apesar de eles estarem ali tendo que enfrentar os problemas, o apóstolo não deixou de exortá-los em relação à santidade. Ele fala: sede santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Não é porque o irmão está passando dificuldade que nós não devemos deixar de pregar santidade. E aqui o apóstolo falava: sede santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Essa carta também exortava quanto à nossa condição de sacerdócio. A Bíblia diz que nós somos um sacerdócio real. O que é um sacerdote? Ele distribui os seus dons a Deus, né? Ele distribui os seus dons aos homens, em nome de Deus. Então a Bíblia nos diz que nós que temos a palavra de Deus, somos um sacerdócio real. Para quê? Para anunciar as virtudes de Deus. Ou seja, eu não era só um perseguido, eu não era só alguém tentando ser santo, eu precisava ser um arauto da verdade. E isso é muito maior. Olha só que interessante, né? E ele exorta depois na carta, no fim da carta, ele vai falando às esposas, aos maridos, aos presbíteros, que na época eram os pastores, e aos jovens. No final, esse é o resumo da carta de 1 Pedro. Os irmãos, quando chegarem em casa, ou essa semana, se quiserem, podem ler. É uma carta abençoada e ela vem com esse contexto. E nesse contexto nós chegamos no versículo que eu separei, com 3 pontos aqui, para trabalhar com os irmãos essa noite. E um pouco até a pastora Raquel já antecipou aqui, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, lá no capítulo 5, no início do versículo 5, que nós já lemos, e vamos ler novamente por uma questão didática, diz assim, ó: semelhantemente, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. O primeiro ponto, eu digo: como se comportar na prova. Como nós devemos nos comportar na prova? O que a palavra de Deus nos ensina através desse texto? O primeiro ponto é que nós devemos nos sujeitar à nossa comunidade, em especial aos mais velhos, pois isso é uma demonstração
de humildade, humildade cristã, meus irmãos. Essa é uma palavra que nós vemos em falta, infelizmente, nas nossas igrejas hoje em dia. Temos muita disputa, temos muitos pavões por aí. O cristão é marcado por humildade. A humildade cristã é a marca do cristão. Ele não quer aparecer, ele sai do holofote, ele quer ser servo, ele quer servir. Ele precisa ter humildade na igreja, ele precisa ter humildade na família, ele precisa ter humildade na sociedade. Não dói aos nossos olhos, irmãos, quando nós vemos alguém que arroga para si toda a glória. Isso nós vemos muito nos esportes, né? Jogador de futebol chega, faz o gol e fala: graças a mim, eu sou bom mesmo. O que a mídia faz? A mídia detona. Por quê? Porque ele foi arrogante. E muitas vezes, né, a gente tem alguns jogadores assim. E de fato, a arrogância para nós é algo que soa mal. Isso lá no mundo, isso na sociedade. Para um cristão, a humildade tem que andar junto. É necessário nós nos sujeitarmos em humildade uns aos outros, reconhecer no outro a primazia, dar a chance, não disputar. Isso faz parte da humildade, da vida cristã, e é assim que o cristão precisa se comportar. Ponto 2, é necessário se humilhar. E aqui essa questão é importante porque o se humilhar, ele vem num contexto de aceitar a aprovação. É isso que o apóstolo Pedro estava falando para aqueles servos: olha, vocês jovens que estão passando pela prova, que estão sendo aí chicoteados pela vida, se humilhem, aceitem a aprovação, aceitem a operação do Senhor na vida de vocês, aceitem a condição como sendo uma condição de Deus na vida de vocês, aceitem essa aprovação, para que no tempo de Deus sejamos exaltados. E exaltados aqui, pastor, não é sermos glorificados, não é que o seu nome vai ficar lá no primeiro lugar, no lugar mais alto do pódio, não é que o seu nome vai ficar famoso. Exaltado aqui é que Deus vai te usar. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos trocar a palavra exaltado por abençoado. É necessário se humilhar, porque no tempo de Deus vamos ser abençoados. Humildade aqui, irmãos, é aceitar o agir de Deus na nossa vida. Quem está passando luta? Quem está passando prova, levanta a mão. Amém? A maioria dos cristãos passam prova, né? E o problema está em aceitar a prova. Nós não queremos, de fato nós não queremos. Ninguém quer prova. Não estamos aqui oferecendo provações, irmãos. Vem aqui na frente, nós vamos orar para Deus dar uma aprovação para você. Não vamos fazer isso, não é verdade? Mas o fato é que Deus trabalha no seu povo através da aprovação. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Jovens, ei jovens, vocês que são ansiosos, vocês aí que são meio inquietos, aceitem, sejam humildes e aceitem a mão do Senhor. Ponto 3, que entende que Deus está no processo, deixa a ansiedade e o medo aos pés da cruz. Amém? Segura, irmão, segura aí o tranco, a turbulência, porque Deus está no processo, Deus está no controle. E Pedro fala isso para irmãos. Não é irmãos que estavam tendo apenas uma dificuldade financeira porque gastaram mais do que deviam. Não é irmãos que estão passando uma luta porque não lhes cabe a oração, não oram, não buscam na palavra de Deus a sua resposta. Não está falando a pessoas que são fracas na fé, está falando a pessoas que estavam passando verdadeiras turbulências por causa do amor ao Evangelho. E ele fala: seja humilde, aceita a aprovação do Senhor. Amém? E o ponto B, irmãos, o ponto B, continuando o nosso texto, eu intitulei que nós devemos ter discernimento de uma batalha ainda maior, uma batalha que está acima de nós mesmos. Nós vivemos uma luta, né? E nós passamos turbulências, tribulações,
na nossa condição como cristão, isso é fato, é aquilo que nós vemos aqui. Mas acima dessa batalha tem uma outra batalha, que é uma batalha contra Satanás. Não basta só os problemas da vida, existe alguém que quer te destruir. Versículo 8 fala: sede sóbrios. O que é ser sóbrio, irmão? É estar atento, vigia, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ele anda à nossa volta, bramando como um leão, raivoso, buscando a quem possa tragar. E o texto fala: ao qual resistir firmes. Como nós devemos resistir firmes ao diabo? Pela fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Primeiro ponto, a postura que Deus espera dos seus filhos, irmãos, não é a de descanso e de sossego, mas é uma postura de alerta e de trabalho, pois nós, de fato, estamos numa guerra. Não é fácil falar isso, mas nós estamos numa guerra. Guerra não contra os governos, não contra pessoas, mas contra Satanás e o mundo regido por ele. Guerra, estamos em guerra, porque todas as pessoas que nós amamos estão correndo risco. Guerra, nós estamos em guerra contra as distrações de uma vida espiritual fraca e sem amor pelo reino de Deus. De fato, irmãos, nós estamos em guerra, e nós precisamos, como cristãos, ter discernimento espiritual, que a nossa caminhada, a nossa peregrinação é uma batalha, e de fato é uma batalha. Não basta lutarmos contra os nossos desejos carnais, nós também estamos em guerra contra alguém que quer nos destruir, destruir a nossa casa, destruir o nosso casamento, destruir a nossa vida, e esse é Satanás. Mas o ponto 2 é um contraponto muito importante para nós cristãos, que apesar de tantos frontes de batalha, meus amados, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. A luta que eu estou travando e você está travando é a mesma que todos os cristãos travam. Todos nós travamos a mesma batalha, lidamos com a mesma guerra. Então, meus amados, nós podemos lutar juntos. Aleluia. E isso é a igreja. Essa é a importância da igreja. É isso que o apóstolo está alertando aos irmãos que estavam lá sofrendo, dispersos em várias cidades. Ei, vocês estão passando, realmente o diabo quer matar vocês, mas o que vocês estão passando, nós também, aqueles lá e os outros também, e juntos em oração, nós podemos estar juntos, nós podemos batalhar juntos, e Deus é por nós, porque a Bíblia fala: onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei. E o Senhor nos deu autoridade, o Senhor deu autoridade à sua igreja, por isso Ele criou a igreja, para nós batalharmos juntos. Amém. Estamos juntos, irmãos? Amém? Aleluia! Nessa batalha contra nós, contra a nossa carnalidade, mas acima disso, contra Satanás, que quer nos destruir. E o ponto C, irmãos, o último ponto que eu gostaria de compartilhar com os amados dentro desse texto, que a batalha, tudo isso que nós estamos vivendo, as dificuldades que nós passamos como cristãos, tem um grande propósito, e esse propósito eu chamo de aperfeiçoamento. Deus está nos aperfeiçoando. Versículo 10 fala que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e fortaleça. A Ele seja a glória, eu repito, a Ele seja a glória e o poder para todos sempre. O Deus de toda graça em Cristo Jesus, irmãos, depois de padecer por um pouco,
Ele produz em nós aperfeiçoamento, confirmação, fortaleza e estabelecimento. Para quê? Para a sua glória. Para a sua glória. Para a glória dele. Ele nos usa para a sua glória. Isso é maravilhoso. Deus nos molda com as situações da vida. Precisamos aprender e ser aprovados. Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, estabelecidos depois da prova, sem hesitar, sem duvidar, sem murmurar, sem enganar, nós somos usados por Deus para cumprirmos o verdadeiro propósito das nossas vidas. Qual é o verdadeiro propósito da tua vida? Está na moda hoje, irmãos. Quero saber o meu propósito. Qual é o meu propósito nessa terra? Eu vou te dizer o teu propósito principal. Existe um propósito secundário, pelas nossas diferenças, pelas nossas características, pelas nossas aptidões, mas o propósito principal de toda a humanidade é amar a Deus e gozar da sua presença com os teus irmãos. Aleluia! Ame a Deus e seja feliz na sua presença com os seus irmãos e irmãs. É isso que vamos fazer no céu, irmãos. Não é? É isso que vamos fazer no céu, é glorificar o Senhor, é amar o Senhor, é estar em comunhão com a sua presença. Aleluia! Ponto 2. Deus quer fazer de você um instrumento afinado. Queria chamar o pessoal, o grupo de louvor aqui. Não, já para ficar na posição, mas eu gostaria de fazer uma pequena demonstração, uma ilustração, melhor dizendo, daquilo que Deus espera de nós. Deus espera de nós algo maravilhoso. Não é difícil de entender, tá? Deus quer fazer de nós, irmãos, um instrumento afinado. Quem já tocou sabe que o instrumento, qualquer instrumento, precisa ser afinado. Deus tem uma música para tocar. Que música que é essa, pastora Raquel? É uma música de restauração do homem e da mulher. É uma volta daquele homem que a pastora Raquel falou, pecador, daquela mulher pecadora, a uma mulher que vai restaurada, a um homem que vai restaurado à imagem e semelhança de Deus. Então é uma música de restauração. E Deus usa pessoas nesse propósito. E que tipo de instrumento nós somos? Que tipo de instrumento você é na presença de Deus? Existem instrumentos, irmãos, que são instrumentos melódicos. Vou explicar. É um instrumento que toca uma nota por vez, como por exemplo um baixo, toca uma música rápida, ele está tocando uma nota por vez, então ele não toca, ele toca dessa forma. Existem vários instrumentos melódicos, instrumentos de sopro e assim por diante. Então ele está tocando uma nota por vez. Existem outros instrumentos chamados instrumentos harmônicos, como um violão, toca uma nota bonita aí. Toda vez que ele toca, ele está fazendo um negócio chamado acorde. Esse acorde, cada posição do dedo é uma nota. Então são várias notas ao mesmo tempo. Nós chamamos isso de acorde. Então nós temos um instrumento melódico que toca uma por vez no seu tempo, e nós temos os harmônicos que tocam várias notas ao mesmo tempo. Mas para uma música dar certo, precisa acontecer um negócio chamado ressonância. Que palavrão é esse? A gente ouve ressonância muito lá no hospital, Mas ressonância o que é? É a combinação dos sons. Vou pedir para os amados aqui, tanto o instrumento do baixo quanto os outros instrumentos, que toquem a nota Lá ao mesmo tempo. Pode tocar a nota Lá. 3, 2. Mais uma vez. Lá. Combinou? Não combinou? Todos tocando Lá.
Isso nós chamamos de ressonância. A música está encaixando. Mas às vezes existe um negócio chamado dissonância. A dissonância é quando não está encaixando. Vai todo mundo agora tocar lá, com exceção do Rodrigo, que vai tocar um Fá ao mesmo tempo. Perceberam? De novo. Tem alguma coisa fora. Nós chamamos isso de dissonância. As notas não estão encaixando. E de fato, amados, Deus quer tocar uma música com instrumentos afinados e instrumentos com ressonância na sua harmonia, na sua música escolhida. Se coloque de pé, querido. Que tipo de instrumento você tem sido nas mãos do Senhor? Um instrumento afinado? Às vezes ele está até um pouco afinado, mas ele está tocando uma outra música. Não é a música de Deus. E outra, o instrumento não se toca sozinho. Você precisa de um músico na tua vida. Deus quer te usar, irmãos, da maneira que Ele quer, não da maneira que nós queremos. Ele quer restaurar a tua vida, mas Ele precisa controlar a tua vida pela sua palavra. A palavra de Deus vai afinar a tua vida. A palavra de Deus vai afinar o instrumento desafinado e vai fazer do homem uma nova criatura em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Nós pedimos, Senhor, a tua direção. Que essa palavra, Senhor, que nós lemos, Senhor, direcionada aqui do apóstolo Pedro à igreja, uma palavra de consolo, uma palavra, Senhor, uma palavra de incentivo, uma palavra, Senhor, para abençoar aqueles irmãos amados, seja também essa mesma palavra pelo Espírito Santo de Deus para todos nós. Seja forte, seja firme, se coloque aos pés do Senhor, se coloque na sua presença, creia, receba o momento de dor, o momento de luta, como um aperfeiçoamento do Senhor, para fazer de você um instrumento mais afinado na sua presença. E depois de ser aprovado, você terá um lugar espaçoso, como falou a pastora Raquel. Você verá um lugar espaçoso, as limitações vão embora e a tua fé aumenta, em nome de Jesus.